Você conhece a história da Páscoa? Não! Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram um dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus, ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim, eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era Deus. Uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia
vai voltar. Quero conversar por alguns minutos com você enquanto nós estamos celebrando essa noite a vitória que nós temos em Cristo Jesus, e nós vamos ouvir um pouco dessa história, desse momento tão especial da Páscoa, desse momento em que nós celebramos a ceia do Senhor, desse momento em que nós celebramos a vitória que nós temos conquistada através de Cristo Jesus. E essa é uma história, a história da Páscoa, uma história que começa aqui, nesse momento, no Velho Testamento, em Êxodo, capítulo 12. Vou convidar você a ficar em pé, para você não dormir aqui enquanto conversa nesses próximos minutos. Fique de pé, vamos ler esse texto tão especial da Palavra de Deus, Êxodo, capítulo 12, de 1 até o verso 14. Todos acharam? Amém? Amém? Quem não achou, diga CTM. Inclusive amanhã aula normal, ok, gente? Você que faz CTM de segunda-feira, amanhã 19h30 na escola, todos os cursos, as aulas normais lá na escola. Diz assim, Êxodo 12, de 1 a 14. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deve ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o resto. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Quando nós falamos de Páscoa e quando nós nos remetemos a esse início da história da Páscoa, esse acontecimento mais marcante da nossa história como cristãos, nós vemos nesse texto a origem desse conceito de Páscoa, quando o povo de Deus, nascido em Abraão, depois passando pelas gerações, o Senhor cumprindo a sua promessa através de Isaac, de Jacó, e ali agora com um dos filhos de Jacó, o José, esse povo agora passa uma fome muito grande na região, e José, que havia sido vendido pelos irmãos, vítima de ciúmes e quase mataram, ele se torna governador do Egito. E lá ele recebe toda a sua família, toda a família da sua casa, os seus familiares, ele recebe no Egito nesse tempo de fome, e esse povo passa a habitar no Egito. Passa a habitar. Mas, quando nós lemos aqui o Êxodo 12, nós já estamos 400 e tantos anos, pouquinhos depois dessa história. A família de José, de Jacó, que eram ali mais ou menos umas 70 pessoas, quando foram para o Egito, quando José os recebe no Egito, agora são milhares, se multiplicaram nesses 400 e poucos anos. E aqui, esse faraó, o novo faraó dessa geração aqui, de 400 anos depois, ele começa a perceber que esse povo era muito grande, muito forte, e ele começa a oprimir a esse povo, começa a fazer com que esse povo, o povo hebreu, se curvasse em trabalho escravo.
E ainda mais, se você ler o capítulo 1, você vai ver que ainda mais ele forçava o povo ao trabalho escravo. Então Deus se levanta para, com a sua mão de poder, dar um basta nessa escravidão. Deus se levanta para, através do seu poder, da manifestação do seu poder, libertar o seu povo do Egito. Entra em cena então um dos maiores nomes da Bíblia, do Velho Testamento, entra em cena Moisés. Moisés, que havia já vivido 40 anos da sua vida no Egito, foi criado no Egito, depois ele comete um assassinato, ele acaba saindo, vai parar longe de tudo, pastor de ovelhas, mais 40 anos. Deus, através de uma sarça ardente, fala com ele, o chama para que ele vá então à frente do povo, vá até o faraó, esse faraó ruim, o duro, que estava colocando o povo em escravidão, que ele fosse até esse faraó e dissesse a ordem de Deus para que ele deixasse o povo ir. Moisés então, liderado pela unção de Deus na vida dele, começa então, junto com o Arão, a ir até o faraó, a entregar a mensagem, a aclamar a palavra de Deus, que é: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir, sair daqui. E ali então começa o ciclo das pragas, que são enviadas para a manifestação do poder de Deus e também para que o coração de Faraó pudesse ser um canal dessa manifestação da glória de Deus. Deus endurecia o coração de Faraó, uma praga após a outra. E quando nós chegamos aqui no capítulo 11 para o capítulo 12, nós temos o anúncio da 10ª praga, a pior de todas. A 10ª praga, Deus havia avisado através de Moisés que todo primogênito, desde o filho do faraó até o filho do mais simples servo daquela nação, e até os primogênitos dos animais, iriam morrer naquela noite. E eu imagino o alvoroço daqueles que já estavam vendo as pragas, os sinais. Só que Deus, ainda antes de decretar, de mandar a ordem de morte dos primogênitos, entra em cena esse trecho de Êxodo 12. E Deus manda Moisés dar uma pausa na praga e manda Moisés e Arão lá no Egito entregar essa direção para o povo, para que eles separassem um cordeiro, para que eles preparassem esse cordeiro, sacrificassem esse cordeiro, passassem o sangue nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro. E quando o anjo da morte viesse naquela noite matar todos os primogênitos, as casas que estivessem marcadas com o sangue do cordeiro, elas não seriam tocadas, elas não poderiam receber esse juízo de Deus. E aqui então, a sequência do texto, você vai ver o decreto, a execução dessa praga, e todos os primogênitos daquela terra morrem, menos os filhos de Deus, menos aqueles cujas casas estavam marcadas, seladas com o sangue do cordeiro que havia sido morto. Mas isso é uma história bonita, muito legal, mas era uma sombra daquilo que haveria de acontecer no Novo Testamento. Era uma sombra daquilo que Deus iria fazer através do seu único filho. E em Lucas capítulo 22, nós temos agora Jesus celebrando esse momento, chegando nesse momento, na semana da festa dos pães asmos, ou da festa dos pães sem fermento. Era ali, culminava com a festa da Páscoa, na semana do sacrifício do Cordeiro Pascal. Jesus se reúne então com os seus discípulos, e em Lucas 22, a partir do versículo 14, se você quiser me acompanhar na sua Bíblia, Jesus então começa a falar com os discípulos, e ele diz assim, Lucas 22, a partir do 14: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e Jesus lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros,
pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vocês. Jesus aparece agora celebrando a ceia, a Páscoa com os seus discípulos, apresentando aquilo que de repente por 1500, quase 2000 anos mais ou menos, o povo judeu estava celebrando aquela Páscoa, matando o cordeiro nas casas, e ali Jesus está manifestando agora que aquilo era uma sombra do que estava por acontecer, porque ele, o Filho de Deus, o Jesus, o próprio Filho de Deus, ele ceia aquela Páscoa com os discípulos, e ele está estabelecendo a nova aliança, através do sangue dele, através do sacrifício dele. Então, Jesus é o Cristo da Páscoa. Diga comigo: Jesus é o Cristo da Páscoa. Jesus é o Cristo da Páscoa. E quem é o Jesus da Páscoa? Pergunte para quem está ao seu lado: quem é o Jesus da Páscoa? Interessante que em Mateus 16,16 nós temos a primeira resposta. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode dizer isso comigo? Jesus, o Filho do Deus vivo. Dá mais um clique. O texto ali, Simão Pedro, ele responde uma conversa que ali estavam tendo com Jesus. Jesus estava perguntando: o que andam dizendo que eu sou? O que o pessoal está dizendo por aí que eu sou? Ah, mestre, estão dizendo que tu és um profeta, um dos profetas, talvez Elias, Jeremias, não sei, ou um agitador, um homem que está fazendo uma bagunça qualquer. E Jesus olha para os discípulos e fala: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem diz aí no seu coração, quem diz no seu coração que eu sou? Simão Pedro, ele pega a palavra e ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pode dizer uns aleluia aí, irmão, que pode. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa afirmação de Pedro traz um momento alto ali de Jesus junto com os discípulos, porque Jesus vira para Pedro e fala: Simão Barjonas, bem-aventurado és tu, porque isso não foi revelado na carne, isso não foi me mostrado só pelo que você está vendo, mas isso lhe foi revelado dos céus, isso lhe foi revelado de meu Pai que está nos céus. Ali Jesus estava falando, a afirmação de Pedro, declarado que Jesus era o Cristo, não simplesmente o Jesus, mas ele era o Cristo, o Messias, o Cristo que quer dizer o ungido de Deus, o Messias, o enviado de Deus, aquele que os profetas e a lei, o Antigo Testamento falaram a vida toda, aquele que foi pregado, que foi anunciado, aquele cordeiro que se matou durante todo esse tempo, é um sinal, uma sombra daquilo que estava acontecendo naquele momento, naqueles dias. E muitos naqueles dias estavam dizendo que Jesus era qualquer coisa. E eu não sei, eu fico imaginando talvez nos dias de hoje, numa geração que nós temos tão corrida, tão agitada, como seria a nossa resposta? Qual seria a nossa resposta a respeito de quem é Jesus? Tem um vídeo, mas eu não vou passar. Henrique, tem um vídeo lá que você conhece, que é o Evangelho segundo o Twitter, que é a questão de Jesus sendo seguido, aquela coisa toda. Você conhece esse vídeo? Talvez nos nossos dias haveria uma bagunça muito grande. Jesus iria andar com pessoas que não são aquelas que são mais colocadas como as melhores nos nossos dias. Jesus iria andar com pessoas que iriam ser aquelas que andam separadas talvez da nossa sociedade. Não eram os melhores, os mais ricos, os mais inteligentes, ainda que tenha alguns ali com dinheiro entre os 12. Mas Jesus, ele se declara através dessa revelação de Pedro. O Espírito Santo dá a Pedro: tu és, Senhor, não é um Elias, tu não és um profeta qualquer, tu não és um homem qualquer,
Tu não és simplesmente um espírito que foi aperfeiçoado. Tu não és simplesmente um grande homem que surgiu na nossa geração. Tu não és, ainda que um grande profeta, tu não és nem o maior dos profetas, mas tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Tu és o Cristo. Aquilo que em João no capítulo 1 fala, o verbo de Deus que se faz carne, o Deus encarnado, o Logos de Deus que se torna carne e habita entre nós. E a Bíblia diz que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele era a própria verdade, ele era o próprio Deus encarnado ali no meio daquelas pessoas. E ainda mais, a segunda coisa, o que é esse Cristo da Páscoa? E aqui talvez seja exatamente a principal parte, o principal sinal paralelo com a Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus. Você pode dizer isso comigo? Jesus é o Cordeiro de Deus. O texto que vai aparecer ali, de João 1:29. João Batista estava aparecendo. João Batista era primo de Jesus, profeta, que surge em Israel depois de quase 400 anos sem voz profética no meio do povo. Ele aparece todo vestido fora do padrão, comendo mel silvestre, gafanhoto. O cara vai pregar no deserto. Ele começa a pregar um batismo de arrependimento. Ele começa a preparar o caminho. Muitos seguidores iam até João Batista, só que chegam para ele e falam assim: viu, tu és o Messias, tu és o Cristo? João Batista fala assim: não, eu não sou. Tu és o Elias? Tu és o profeta Elias? Não, eu não sou Elias. Mas como é que é? Você é o profeta? Você é o enviado? Ele falou: não, mas fica ligado, porque logo vem após mim aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias, aquele que eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. E na sequência, no versículo 29, no outro dia, quando Jesus aponta e João vê, Jesus declara bem alto: ei, vejam! Oh, vocês que estavam me ouvindo, vocês que eu estava ontem falando do meu testemunho, vocês que estavam querendo dizer quem eu sou, esqueçam de mim, vejam, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus, aleluia, aquele que foi enviado de Deus, como o Cordeiro lá de Êxodo 12, você lembra? Que veio, que era sacrificado nas casas, e o sangue daquele cordeiro na casa guardava toda aquela família, o povo de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que era sacrificado para a remissão de pecados, era um sacrifício substitutivo, recebia o pecado do povo, depois era morto pelo holocausto, pelo fogo de Deus. E aqui agora o próprio Deus, vendo que a dívida que nós tínhamos era impagável, não haveria cordeiros no mundo suficiente para morrerem por causa dos meus pecados, não haveria cordeiro no mundo suficiente para aplacar a ira de Deus, a ira pelo pecado que nós provocamos, a dívida que nós geramos por causa do pecado. Nada poderia pagar a nossa dívida. Olha para quem está do seu lado: nada poderia pagar a sua dívida, nada poderia pagar a sua dívida. Mas então Deus, em sua graça, em sua misericórdia, em seu amor tão profundo, Ele então decide enviar o seu único filho, o seu Cordeiro, que seria sacrificado de uma vez por todas, a última vez, não um sacrifício morto, não um sacrifício de um animal, não um sacrifício todos os dias gerado ali por um animal, mas o sacrifício do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, uma única vez por todas. E a dívida que nós tínhamos, impagável, ela se torna ali na cruz anulada. Ali na cruz, a palavra do Senhor nos diz em Colossenses 2, 13 e 15, que é o próximo slide, que diz o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus nos vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado todos
os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, e você pode aplaudir a Ele por isso. Aleluia, aleluia. Fala para quem está ao seu lado: a sua dívida foi paga, a sua dívida foi paga, não por merecimento seu, meu. Nós não merecemos, nós não podemos alcançar isso, nós não podemos, não é pelas nossas obras, entenda isso. Isto me diz que quando o sangue do Cordeiro é derramado, e o sangue do Cordeiro vem sobre nós, o Cordeiro de Deus, quando nós recebemos o lavar do sangue do Cordeiro, Paulo fala em Coríntios que esse lavar, ele nos justifica, ele nos santifica, ele nos torna limpos para entrarmos na presença do Senhor por esse sangue, por esse caminho. Isso quer dizer que não precisamos mais ficar pagando. Isso quer dizer que eu não preciso ficar pagando promessas. Isso significa que eu não preciso ficar amarrando coisas como se aquilo fosse me proteger. Isso quer dizer que eu não preciso mais viver com medo de uma ira fatálica de Deus que vem como um raio sobre a minha cabeça, porque quando em arrependimento eu recebo o derramar do sangue de Cristo, eu sou lavado, redimido, transformado pelo sangue do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que foi imolado naquela cruz, que foi morto naquela cruz, ele leva em si toda a minha dor, ele leva em si toda a minha maldição, tudo aquilo que me tirava a paz, tudo aquilo que me separava de Deus, tudo aquilo que me deixava longe de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus, naquela cruz, restaura, reconcilia o nosso relacionamento com Ele. E a terceira coisa, o terceiro sinal, a terceira marca de quem é esse Jesus. Esse Jesus, o Jesus da Páscoa, é o Jesus que suportou a dor, a vergonha, o sofrimento e a morte por amor a você. Ele suporta tudo aquilo por amor a você. O texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8, você pode ler comigo bem alto, vamos lá? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ou seja, ainda éramos pecadores. Eu não tinha vida transformada, eu não tinha ainda nenhuma remissão, eu não tinha nenhuma condição em mim mesmo de ser redimido por qualquer sacrifício, por qualquer outro tipo de meio. E Deus mostra, Deus prova, e outra versão diz, mas Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Você não tem ideia, nós não temos ideia do que Jesus teve que suportar naquela semana por amor a mim e a você. Nós não temos ideia do que Jesus suportou naquela semana. Jesus enfrenta naquela semana a sua maior luta pessoal com a cruz, com a missão que ele tinha que cumprir. A palavra do Senhor nos diz que no Getsemane ele se vê diante da sua maior luta, um estado de angústia de alma tão profundo. Ele chega diante de Deus e ele se ajoelha para orar. Ele se afasta um pouco dos seus discípulos ali no Getsemane e ele começa a orar. E olha a oração de Jesus, tamanha luta que Jesus estava passando. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Olha o estado da luta, da angústia, do medo que estava perdendo o coração, a alma de Jesus. Olha o que Jesus enfrenta por amor a mim e a você. Ele chega a pedir para Deus: Senhor, será que não tem um outro jeito? Senhor, será que não dá para a gente renegociar? Será que não tem um outro caminho? Será que não tem um anjo aí que está louco para vir fazer isso aqui não? Será que não tem uma outra maneira? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Se terminasse aqui essa oração, nós estávamos acabados, derrotados para sempre. Mas ele volta o coração dele para Deus. E qual a continuação da oração? Mas contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha.
Jesus enfrenta naquela semana, naquele dia, o caminho da cruz até o Gólgota. Jesus enfrenta um caminho de vergonha. Jesus enfrenta um caminho de zombaria. Jesus havia apanhado, sofrido muito, desprezado. Jesus enfrenta toda aquela zombaria da multidão, dos soldados e tudo mais, aqueles que estavam à volta. Jesus enfrenta o abandono dos seus discípulos. Todos o abandonaram naquele momento. Todos o negaram, e em especial Pedro, que batia no peito: não, Senhor, eu vou junto se a gente for morrer. Não era assim, Pedro? Não, fica tranquilo que nós estamos juntos e misturados, falava para Jesus. Fica tranquilo que se precisar morrer para a cruz, nós vamos juntos. Jesus falou: agora vai cantar, e antes que ele cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus enfrenta naquela semana o pecado de toda a humanidade em si mesmo. Naquele momento na cruz, Jesus recebe todo o pecado da humanidade. O Santo de Deus, o Filho de Deus, ele recebe na cruz todo o pecado da humanidade. Um pecado atemporal, um pecado desde o início da história até o último homem que vir a nascer. Jesus levou naquela cruz, naquele dia, naquele momento, todo o pecado. E por causa disso, por causa dele estar recebendo o pecado de toda a humanidade ali, Jesus enfrenta um momento da separação com o Pai. Em toda a eternidade, Jesus se separa do Pai. Jesus se vê longe do Pai, a ponto de ele erguer a sua voz e ele gritar: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava recitando um salmo. Jesus enfrenta a coroa de espinhos, Jesus enfrenta a dor dos chicotes, Jesus enfrenta os cravos em suas mãos, Jesus enfrenta tudo aquilo até chegar à morte, e foi por amor. Não existe outra resposta tão profunda, não existe outra razão tão profunda, não existe uma manifestação de amor tão grande. Eu não consigo me imaginar. Eu conto nos dedos por quem eu daria a minha vida. Eu conto nos dedos, minha esposa, minhas filhas, está quase acabando já. As minhas filhas, então, eu não daria para morrer por ninguém. E aí você pensa: pois é, se fosse pelos bonzinhos, pelo menos, né? Por aqueles que valiam a pena, dos caras que era legal. Jesus enfrenta aquilo tudo por amor a mim e a você. Enfrenta a cruz, a morte, por amor a mim e a você. Eu não sei quanto a você, mas eu não sou merecedor desse amor tão grande. Eu não sou merecedor desse amor que me constrange. Eu não sou merecedor dessa manifestação de Deus tão grande, enviando o seu Filho. Nós não conseguimos alcançar isso. A mente humana é incapaz de alcançar toda a plenitude daquilo que acontece na cruz. Quando Jesus morre, o céu se torna em trevas, raios, relâmpagos, trovões, terremotos, as rochas se fendem, diz a palavra de Deus. Mateus fala que muitos dos santos que haviam morrido ressuscitaram e saíram das cidades. O véu do templo se rasga de ponta a ponta, e todos puderam ver que aquele era o Filho de Deus. Em último lugar, esse Jesus da Páscoa, que é o Cristo, o Filho de Deus, que é o Cordeiro de Deus, que enfrenta tudo isso por amor a mim e a você, ele precisa ser meu Senhor e meu Salvador. Ah, meu querido, não existe decisão mais importante que nós possamos fazer do que decidir quem vai guiar a minha vida, do que decidir quem vai ser aquele que vai sentar no trono do meu coração, declarar com os meus lábios que esse Jesus que nós explanamos aqui em pouco tempo, esse Jesus é o que eu quero para ser Senhor da minha vida. Alguém que me ama desse jeito, alguém que se entrega na cruz desse jeito, alguém que nega a si mesmo sem eu merecer, alguém que eu desprezo, que eu nego no meu dia a dia, alguém que eu afronto, alguém que eu desprezo muitas vezes, alguém que eu machuco com os meus pecados,
com a minha indiferença muitas vezes, alguém que eu machuco não seguindo muitas vezes a sua orientação, ainda assim esse Jesus me ama dessa maneira. Não tem ninguém melhor para ser o meu Senhor, não tem ninguém melhor para ser dono da minha vida. Esse Jesus, Romanos 9:10, me diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu não sei como está a sua vida, meu querido, eu não sei qual é a concepção que você tem de Páscoa desse dia, se você ganhou ovo de Páscoa ou não, mas esse Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro, que enfrenta tudo isso por mim, por você, por amor, Ele não quer ser somente uma história narrada num vídeo tão bonitinho como esse que a gente viu. Ele não quer ser simplesmente uma história que a gente vai no engenho assistir a paixão de Cristo. Ele não quer ser simplesmente alguém que você assiste no filme e você fala, puxa, que legal, deu até um arrepio. Mas Ele quer ser Senhor e Salvador da sua vida, porque o melhor lugar do mundo para se estar é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés dele.